Bom dia! Então, hoje mais um encontro, literalmente, o título dessa live é O Encontro. Experiências que eu comento que foram e continuam sendo pontualmente na minha vida sobrenaturais, vindas dos céus e que têm o poder de transformar a minha vida e a vida de muitas pessoas à minha volta. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho dessas experiências. Eu não sei se você já teve essa felicidade de ter algumas dessas experiências que muitas vezes é tão difícil de explicar, né? Mas eu acredito que todas elas têm um propósito muito especial. E antes de relatar essa experiência principal, ao qual eu chamei carinhosamente de O Encontro, porque literalmente foi, eu queria dar uma pincelada em outros dois momentos na minha vida que antecederam essa experiência, que também, de alguma forma, tocou ou a minha vida ou a vida de outras pessoas, e foram coisas inexplicáveis. A primeira delas foi quando eu era pequenininha, na verdade eu tinha 9 anos, o meu irmão caçula, Giovanni, não sei se ele tá por ali ouvindo, e ele era bebezinho. E uma noite, ele tinha meses de vida. Ele dormia no bercinho ao lado da cama dos meus pais. E numa noite, todos já haviam se dado boa noite, ido para suas camas, os seus quartos, e por algum motivo eu não conseguia dormir. E todo mundo já dormia na casa, inclusive ele, o bebezinho. E eu insisti em querer vê-lo novamente, dar mais um beijinho nele, mas não satisfeita, eu quis ligar as luzes. Vocês imaginam a situação, os meus pais dormindo já, resmungando, o que tu tá fazendo, enfim. E eu me aproximei no bercinho, e quando eu fui dar o meu segundo boa noite a ele, eu percebi que ele não respirava. Ele estava com uma cor já muito diferente. Eu mexi ele e ele parecia sem vida. E o desespero tomou conta. Eu comecei a gritar, a chorar. Foi um alvoroço na casa. Eu lembro que meu pai, desesperado, pegou minha mãe, pegava ele mole, como se fosse já sem vida. Provavelmente ele teve algo como se fala a morte súbita, né? Em bebês, aquela morte do sono, enfim. E nada fazia ele voltar, né? Eu nunca vou esquecer uma cena que meu pai pegou ele pelos pezinhos, assim, pelos tornozelos, de cabeça para baixo, no desespero, tentando fazer respiração, massagem, e nada, ele não reagia. E aí meus pais pegaram um carro, foram para a cidade, e eu lembro que eu fiquei assim em casa com meu irmão, gritando do meu jeito, pedindo a Deus que ele ressuscitasse, que ele viesse à vida, que ele não morresse. E contam meus pais, né, que no meio do caminho ele ressuscitou. É como se fosse ressuscitado, assim, não se tem explicação. E foi uma primeira experiência, né, daquelas que é um susto para todos, mas que eu tive a certeza que os céus ouviram a oração de todos da família. E de certa forma eu me senti, eu acho que mais ainda, porque eu era a irmã, sempre fui a irmã mais velha, né, da família,
Eu acho que eu sempre me senti um pouco responsável, um pouco assim, de cuidar muito do Giovanni, né? Ele foi a minha boneca, o meu boneco vivo. Eu acho que é todo o sonho de uma criança, né, menor, principalmente uma menina, ter o seu irmãozinho mais novo para poder ter essa experiência. E eu tive sempre uma ligação de muito amor, muito carinho com ele. E acho que esse evento nos conectou ainda mais, né? Essa foi a primeira experiência. A segunda foi em relação ao meu esposo, né? Eu não conhecia ele, o nome dele, e eu sonhei com ele duas ou três vezes, e até hoje não me lembro, mas duas certamente, na mesma semana, a mesma imagem dele sorrindo para mim, lindo, né? Que foi a forma como eu o conheci um ano depois, né? De um evento assim que eu perdi um ônibus. Nós estudávamos numa faculdade em Porto Alegre, uma em frente à outra, e nunca havíamos nos cruzado ali né? Na faculdade. Havíamos já se visto numa festa uma vez. E diz ele que também numa revisão de vestibular, numa aula de inglês, mas enfim, eu não sabia quem ele era. E nesse dia, que também eu acredito não ter sido ao acaso, eu encontrei ele, né, na rodoviária, pegando um ônibus e com aquele mesmo sorriso lindo. E eu passei a viagem inteira pensando nele, né? E enfim, depois as coisas se desenrolaram. Em alguma oportunidade eu conto mais sobre essa história, porque é muito linda. E assim, eu acredito que nós fomos separados um para o outro realmente, pela forma como tudo como aconteceu, né? É aquela coisa de destino mesmo. Então foi uma outra experiência muito forte que me marcou. Então, mesmo nos momentos altos e baixos, nos desafios que nós tivemos muitos, nós namoramos por muitos anos, até noivar, até casar, mas eu tinha certeza que nós tínhamos sido feitos um para o outro, né? E aquela experiência que não se explica, né? Desse sonho antes de conhecê-lo, na mesma semana, né? Duas, três vezes, isso realmente marcou, né? E foi um pouco de uma âncora, assim, em momentos difíceis da minha vida, onde eu sabia que a gente tinha que preservar e lutar por nós, porque havia como se fosse uma espécie de promessa, né, em relação ao nosso relacionamento mesmo. Mas o tema de hoje é o encontro, né? Por que esse nome? Porque eu diria que eu tive. Fui entender anos mais tarde, né? Mas aconteceu em 2004. Foi a minha grande experiência, primeira experiência, eu diria, com uma visitação sobrenatural dos céus. E que anos mais tarde fui entender que era o meu amigo, companheiro, conselheiro, o Espírito Santo. Em 2004, como eu comentei na última live, foi um momento muito, né, nessa época, um momento de muitos desafios, muita dor, emocional mesmo também, porque eu recém havia abandonado os meus sonhos, os meus projetos, né, a minha carreira como arquiteta, todos os meus ideais para abraçar e viver o sonho da família. Na verdade, não era bem esse propósito, mas foi para justamente voltar à casa dos meus pais para ajudar aquele momento tão difícil que a família toda estava vivendo em relação ao início do projeto da vinícola, né, da família ali de Carraro, mas que de certa forma impactaria a vida de todos, porque nós estávamos passando por dificuldades muito grandes financeiras, né? O projeto nem tinha nascido, estava no início e realmente era só por Deus mesmo, só por um milagre atrás do outro para nós sobrevivermos dia após dia. E eu, naquele momento, entendi que não me restava muita opção, eu precisava voltar, eu precisava ajudar. Mas foram anos, foi uma fase muito complicada,
para todos da família, porque era muita dor, desespero, a gente se desentendia muito, muitas brigas, um ambiente muito pesado, né? E assim, eu ficava pensando o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu tô fazendo com a minha vida. Eu acho até que devo ter entrado em depressão, eram altos e baixos, momentos muito difíceis realmente, né? Porque eu, eu tinha abortado meus projetos, o meu, na época, namorado, né? Que é hoje meu esposo, nós na época já vivíamos juntos em Porto Alegre, então para mim foi como se eu tivesse sido raptada. Eu abri mão de tudo e por muito tempo eu me coloquei também numa posição de vítima, né? Como se eu tivesse sido forçada a fazer aquilo. E eu entendi que, né? Anos depois que obviamente não, foi uma escolha minha, né? Realmente, para poder estar junto a minha família, poder ajudá-los, né, naquela situação, até porque eu fazia parte de tudo aquilo, tinha a ver com o meu nome, uma coisa que eu aprendi sempre do meu pai, honrar o nome, né? E essa coisa, assim, que a gente vivia um momento muito tenso de dívidas, de muito complicado, a gente precisava dar volta por cima por uma questão inclusive de honrar toda uma educação, uma tradição, os princípios, os valores aos quais toda a família sempre carregou, sempre acreditou, sempre de certa forma foi um exemplo. E só que naquele momento, digamos, estávamos vivendo o oposto, né? O cenário oposto. E aquilo era sangrava, né? Era uma questão de honra mesmo perante pessoas conhecidas, perante a sociedade. Eu acho que ninguém se sente bem, em paz, né, quando vive esse tipo de situação. E eu me perguntava muitas vezes o que que eu tô fazendo com a minha vida, o que que eu tô aqui, por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo. E era um desespero. E uma noite, uma madrugada, né, inexplicavelmente, eu acordei chorando em êxtase de alegria, uma coisa assim que nunca mais tive, né, do jeito que realmente aconteceu naquela madrugada, mas foi como se eu tivesse sido tomada por um fogo, uma presença que eu sabia que era dos céus, que era divina, mas eu não entendia, eu não tinha muita. Eu não tinha experiência, não tinha conhecimento do que poderia se tratar. Mas era muito intenso, a ponto de eu chorar, mas chorar de alegria, de tanta presença, né? Era uma coisa muito grande, assim, encheu o quarto. E eu peguei o papel e a caneta, que geralmente eu sempre deixava ao meu lado, sempre fui uma leitora ávida e eu sempre amei escrever. E aí, na hora, eu comecei a escrever porque vinha muita coisa, muita informação e eu não conseguia nem lidar com tantas emoções, assim. E eu comecei a colocar no papel as mensagens, o conteúdo que vinha naquela hora. Era realmente uma presença, né? Pessoal, parecia ser eu entender claramente, mas era algo que falava comigo. E eu comecei a escrever. E eu lembro que até hoje eu quero muito encontrar esse documento, esse papel, que eu não achei mais ao longo dos anos, talvez ali na bagunça, né? Do escritório das coisas, mas porque ele foi um marco na minha vida. E não só na minha vida, porque refletiu na empresa, na vida de todo mundo depois. Mas as palavras chaves, que eu lembro muito bem, que depois eu registrei em outros lugares, era verdade, vida e pureza. Essas três palavras vinham assim muito intensamente. Eu lembro também que eu escrevi várias outras coisas, enfim, desenvolvi ali, mas essas três palavras-chave fez muito sentido. E ali, naquela madrugada, eu entendi, foi como se fosse um comissionamento, né? Da mensagem que eu precisava passar ao mundo. E naquele momento eu entendi que era a minha missão ali na Lídio Carraro, na empresa da família, de poder
transbordar isso através de todos os materiais de comunicação e marketing que era justamente o encargo ali que eu estava no momento, por ter vindo da arquitetura. Digamos, a minha experiência em colaborar mais com o projeto era justamente nessa questão de comunicação, em marketing, em criação, né? Embora eu não tivesse nenhuma formação específica nessa área. E ao mesmo tempo aquilo fazia muito sentido, porque o meu pai sempre falava, né? Eu quero vinho puro, vinho de verdade. Desde o início, essas foram as premissas técnicas de todo o projeto, né? De obter, de extrair essa verdade do vinho. Então tudo se encaixava e nesse evento, nesse dia, nasceu, né, esse conceito purista como conceito, né, que transcende o vinho, inclusive. E que depois, junto com toda essa área técnica, todas as pessoas, a gente foi desenvolvendo o método técnico, né, também. Mas ali nesse momento eu sabia do propósito maior de eu estar ali. E outra coisa que foi muito forte, né, e que foi a minha âncora, né, para viver os anos que se seguiriam, não só para mim, mas para todas as pessoas, porque eu acabei incendiando todo mundo com essa experiência. Foi de que 2007, né, essa voz, essa presença me dizia que 2007 iria ser o ano da virada. E você imagina, ano da virada. Eu imaginei, vamos ganhar na loteria, algo muito grandioso vai acontecer, sairemos das dívidas, os problemas econômicos acabarão, né? E tudo voltará ao normal, seguir uma vida mais pacífica, né? E na verdade não foi nada disso, né? Nas próximas lives eu vou continuar, vocês vão poder conhecer cada capítulo dessa trajetória, mas assim, o meu foco hoje da conversa é que naquele momento foi como se eu estivesse recebendo uma promessa, né? De que 2007, algo muito grandioso, algo muito especial iria acontecer. E aquilo foi queimando no meu coração. Eu lembro que eu nem consegui dormir direito. E na manhã eu reuni, quis conversar com todos da família, meus pais, meus irmãos. E passei, né, toda aquela experiência com uma ousadia que nem eu conhecia, né? Uma convicção tão grande que aquela convicção que diz, né, aquele conceito da fé capaz de mover montanhas. E eu acho que, de certa forma, a partir daquele momento também, eu assumi um papel, eu me posicionei, apesar também, né, de todas as vulnerabilidades emocionais, de altos e baixos, que também, né, todos nós tínhamos, mas eu assumi um papel de encorajadora, de que vamos lá, de qualquer forma vai dar certo, e a partir daquele momento eu realmente fiz o meu melhor, né? Mesmo não tendo experiência na área, mesmo tendo abandonado meus sonhos, meus projetos de vida, mas eu tive a convicção de que eu estava no lugar certo, na hora certa, e que eu tinha sim uma missão para cumprir. Então eu não medi esforços, né? E isso realmente foi inspirador também, porque eu lembro que no mesmo dia, na manhã seguinte, eu comecei a desenvolver, né, todo o material de marketing, de comunicação voltado a essa mensagem, né? Da minha forma, eu comecei a expressar isso. E isso foi contagiando, né? Porque realmente era real, não era simplesmente uma estratégia, né, pintada, maquiada de marketing, aquilo realmente estava vindo de dentro para fora e tudo fazia sentido. E aí eu queria fazer algumas perguntas para você. Alguém de vocês já teve alguma experiência dessas, eu diria sobrenatural, né, dos céus, que marcou a sua trajetória? Eu fico com curiosidade, tô vendo ali que tem até o Fred, né, que é do exterior, tudo bom? Eu fico muito feliz ali com a audiência, pequenininha, muito pequenininha ainda.
Mas se você já teve, relembre, né? Porque às vezes esses são marcos na nossa vida que apontam muito para a nossa identidade, quem nós realmente somos e para que fomos chamados. E geralmente essas experiências, que eu diria que não são nada comuns, é um dom, é algo muito divino e lindo de ser vivido. Então, são marcos que valem a pena, volta e meia, não para a gente ficar preso ao passado, mas a gente poder olhar com carinho e ainda se perguntar, tem algo que eu preciso ainda cumprir? Tem algo que aprendizado eu tive, né? Porque eu comecei mais, a partir de todas essas experiências e tantas outras que eu tive na sequência, a dar mais valor e ter mais temor, cuidado a esse tipo de experiência, porque ele transcende, né, a experiência em si, mas além de nos dar força, encorajamento, porque geralmente são coisas muito pessoais, eventos muito particulares, mas geralmente está associado, né, a algo muito maior, que tem a ver talvez com uma mensagem de vida para compartilhar com o mundo. Então hoje eu tenho muito mais respeito e mais cuidado quando acontecem essas coisas, de realmente acreditar que não é por acaso que essas coisas acontecem. Então eu faço essa pergunta para você refletir, porque às vezes a gente esquece, né? E ali de repente estão as chaves para muitas coisas na nossa vida. E você que nunca teve, nunca viveu esse tipo de experiência, eu encorajo, eu desafio você. Busque de todas as suas forças. Peça a Deus, sim, para que Ele se manifeste, né, do seu jeito. E é tão lindo porque as coisas de Deus, elas saem da regra, né? Deus não precisa de uma religião, Deus não precisa de uma edificação, uma igreja, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o conceito original de igreja, eclésia, né, não é um prédio, não é uma instituição formalizada. Igreja somos nós, são todos os filhos de Deus que têm o Espírito do Deus vivo dentro de si, que um dia reconheceram Cristo como Filho de Deus, como Salvador e Senhor. De alguma forma, muitas religiões, elas vêm dali. Então, assim, na verdade, a igreja são pessoas, né, em unidade em espírito. Então Deus se manifesta da forma mais louca, muitas vezes, geralmente, né, porque Ele conhece cada pessoa de forma particular, individual. Ele sabe até a forma que você vai ser mais tocado, né? Cada um tem uma forma de lidar com as coisas, as suas emoções, a sua personalidade. E Ele vai tentar a todo tempo se apresentar a você, porque diz a palavra, né, que toda a criação manifesta a glória de Deus em todo tempo. E muitas vezes Ele persegue a gente, né? Por isso, muitas vezes, um sonho, algum evento desses, né, que ninguém explica, sobrenatural, mas quando acontece, a gente sabe que não é normal, né, que vem realmente dos céus e tem um propósito especial. Então, se você não teve, busque isso. Busque, porque isso pode transformar não apenas a tua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor, como aconteceu comigo, né, em vários desses eventos. E porque nós somos aqui na Terra um instrumento, né? Quando nós estamos alinhados com os céus, nós somos como vasos, né, para receber, e até agora eu faço uma metáfora, o vinho novo, para que ele seja transbordado para tudo e a todos ao nosso redor. Então, quando a gente consegue ter esse relacionamento íntimo, direto, e Jesus veio para isso, para rasgar o véu, para quebrar todas as barreiras, para que a gente não precise mais de nenhum intermediário. E quando eu falo isso, não é para desvalorizar a religião, igreja, pessoas, autoridades espirituais, não. Porque a gente precisa uns dos outros, né? Para amadurecer, para crescer, para trocar experiências. Porém, a gente tem um acesso livre
totalmente livre com o nosso Pai. E à medida que a gente tiver essa busca, muda todas as coisas. E a gente vai começar a viver os nossos dias de uma forma muito mais elevada, né? E aí poderão acontecer com mais frequência esses eventos que eu comento, que são sobrenaturais, divinos, inexplicáveis. Mas por quê? Porque Deus tem propósito com isso, né? Para que a gente seja apenas um canal para abençoar a vida dos outros, para que nós mesmos possamos amadurecer, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, porque nós somos uma obra em construção e nunca acaba, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado mesmo de reverência, né, às coisas dos céus, porque é de lá que a gente veio e é para lá que a gente vai voltar, né? Aqui estamos de passagem. Então, que a gente faça valer a pena cada segundo da nossa jornada aqui, com muita consciência, né? E intencionalidade. As coisas que nos foram dadas para que a gente tenha esse real sentido do que a gente faz com tudo isso, né? E isso a gente tem à medida que a gente busca essa comunhão, essa intimidade com o nosso Deus, a nossa natureza divina, ao qual nós somos imagem e semelhança. E é isso, acho que eu queria... aqui eu fiz uma anotação para lembrar, né? Mas não se esqueça, quando você tiver essas experiências, ou quando você pedir por essas experiências, que, segundo o meu filho de 4 anos, o Stefano, ele comenta, tem o cara lá de cima e tem o cara lá de baixo. E eles têm as suas gangues, a sua turma, né? Ele não fala gangue, tá? Mas o cara lá de cima, o cara lá de baixo, ele sempre fala. E eu dou risada porque olha como pode uma criança de 4 anos compreender, né? Com a sua simplicidade, como funciona o mundo espiritual, porque ele é real, por mais que às vezes a gente queira ignorar, né? Ai, não quero mexer com essas coisas, não entendo, né, muito bem, enfim, mas ele é real. Então, tenha o discernimento para quem você está pedindo, quem você está autorizando na sua vida, porque às vezes a gente tem experiências, sim, sobrenaturais, mas nem um pouco agradáveis, e que dessa fonte a gente não deve se alimentar jamais, porque de lá só vai surgir coisas ruins, né? Então, que a gente tenha esse discernimento, aonde nós estamos buscando esse acesso, se alimentando, né? E quando a luz entra, as trevas precisam sair. Então, fique bem tranquilo que, apesar de ser uma luta, uma batalha, né? Você que tem Cristo, que tem Deus no coração, o Espírito Santo dele, o Espírito do Deus vivo habita em você. E é esse Espírito que discerne todas as coisas. E é ele que vai nos moldando dia após dia para que nós possamos alcançar, né, ao longo da nossa trajetória, o caráter, a nossa identidade real, perfeita, da forma como nós fomos projetados para ser, né? Ainda bem que o nosso pai, como qualquer pai, né, quem é pai e mãe se identifica, acredita e nos enxerga como obra acabada, lá no final, né? Não às vezes aquele emaranhado de lixo ou de tanta coisa ruim ou quebrado que muitas vezes nós estamos, mas é aquele que nos vê lá no final. Então, e quando a gente entra nessa atmosfera de relacionamento e intimidade, né, com os céus, a gente consegue se enxergar a partir dessa perspectiva e tudo fica mais fácil, né? E ao mesmo tempo o desenvolvimento, a maturação acontece, né? Porque também tudo começa primeiro na mente, né? No espírito, mas depois na mente, né? E aí depois isso acaba vindo para fora através de palavras e atitudes. A gente precisa renovar a nossa mente constantemente. Até rimou. Então a minha mensagem hoje é essa, e busque, como é o título da live, busque esses encontros. E que eles não sejam apenas esporádicos, ou uma história, né,
que parece até irreal, sendo ouvida a partir da perspectiva ou de outras pessoas. Busque viver os teus encontros, aqueles encontros que vão te transformar e transformar o mundo e as pessoas à tua volta, porque eles são naturais. A gente chama de sobrenatural, né? Mas quando a gente busca e tiver essa afinidade, né, com os céus, isso passa a ser natural. E é isso que acaba nos guiando, dia após dia. Então essa é a minha mensagem. Um grande abraço, um excelente dia para todos. E a gente vai continuando na próxima live. Eu vou falar um pouquinho da missão, visão, valores da empresa e também um pouquinho sobre essa experiência da trajetória toda, né? Misturando ali empreendedorismo, causa, né? Não só apenas a causa da marca, falando um pouquinho de branding, mas e empreendedorismo, mas também como propósito de vida, porque antes de termos uma marca, constituirmos uma empresa, nós somos pessoas e todas as pessoas elas têm uma missão de vida, né? E é isso que faz mover todas as coisas. Então tá, gente, muito obrigada por quem nos acompanhou e um grande abraço.